Olá pessoal, continuando falar deste livro aqui, O Mundo Cristão em torno do Novo Testamento, do Richard Bauckham. Ele vai comentar aqui sobre as narrativas de infância do Evangelho de Lucas, né? Ele vai falar primeiro que os historiadores mais não cristãos, né, certamente vão considerar a narrativa de Lucas ficcional de nascimento, né, de Jesus, as narrativas de nascimento de Jesus especificamente, ficcionais, né? Os autores cristãos vão defender a literalidade ali do texto. Há exceções nesse caso, né? Você tem Raymond Brown, que é um católico, que ele defende que praticamente não tem nada ali de histórico na narrativa de nascimento de Jesus, né? Fora que Jesus nasceu, que o nome dos pais é José e Maria. O resto é tudo ficcional de Lucas, genealogias, Estrela de Belém e todo o resto, tá? Isso é o Raymond Brown falando. Então, já é um católico, um historiador bem conceituado e já tem uma visão mais literal, mais crítica, né? O Richard Bauckham, ele vai defender a historicidade basicamente de tudo que está lá no Evangelho de Lucas. Ele vai se ater especificamente a alguns pontos, tá? Especificamente eu vou trazer aqui a questão da apresentação do templo, tá? Então as partes assim mais controversas, o Richard Bauckham vai dizer que isso já foi respondido por outros artigos, que ele não vai tocar nesse ponto, que são as mais problemáticas, né? Então ele escolheu para análise uma que é mais não tem nada de sobrenatural, vamos dizer assim, porque eu acho que a principal objeção dos historiadores na narrativa de Lucas, da genealogia, é a questão do sobrenatural, né? Mas ele vai tentar, então, trazer a questão da apresentação do templo. Aparece ali em Lucas 2, 22. Ele descreve José e Maria que atendem a dois requerimentos da Torá: a purificação de uma mulher após dar à luz, né? Jesus nasceu, e vai passar pelo ritual de purificação da mulher, que a Torá diz. E o segundo, a apresentação e resgate de um filho primogênito, que tem que oferecer uma oferta. Muitos estudiosos pensam que Lucas interpretou mal e confundiu sobre esses costumes judaicos, porque o que ele está narrando ali não bate bem com o que era o costume judaico. Raymond Brown diz que Lucas criou um ambiente para o encontro de Simão e Ana a partir de uma leitura imprecisa das leis do Antigo Testamento. Bom, as acusações contra a precisão de Lucas são as seguintes. Primeiro, Lucas confundiu dois costumes distintos e parece pensar que o sacrifício dos dois pássaros que foram oferecidos era requerido para a apresentação do primogênito, ao invés da purificação de Maria, enquanto ele não diz nada sobre o que realmente deveria ser feito no que diz respeito à criança, o pagamento de 5 shekels de prata. Tá? Isso não está na passagem aí de Lucas 2, 22 a 24. Segundo problema, Lucas evidentemente pensa que a Torá requeria que o primogênito deveria ser apresentado no templo em Jerusalém, enquanto na verdade o valor do resgate poderia ser pago a qualquer sacerdote em qualquer localidade. Você imagina o transtorno de ficar levando criança recém-nascida até Jerusalém, todas as aldeias da Galileia. Na verdade, a lei não prescrevia isso, né? Então, essa observação da lei não está batendo com o costume judaico da época. Terceiro, há uma dificuldade cronológica em confluir os dois costumes, porque a Torá requer que a criança seja resgatada, ou seja, a idade de 1 mês, enquanto a mãe não pode completar a sua purificação até que se completem 40 dias após o parto. Então, a mãe ela vai se purificar, tem que esperar pelo menos 40 dias. E a criança já tem que ser apresentada 30 dias. Tá? 1 mês. Então, não poderia ser o mesmo evento, como Lucas sugere que foi. E quarto, Lucas se refere à purificação deles. Deles, de José e Maria. Mas, na verdade, o único purificado ali é a mãe. Então, são 4 problemas ali que não estão batendo com o que se conhece do costume judaico. Então, se Lucas consultou os parentes, não sei se a mãe, porque a mãe possivelmente já teria morrido, né? Mas Maria já teria morrido. Mas, assim, se consultou os parentes,
como é que ele cometeu essas imprecisões, vamos chamar assim, né? Mais um estudioso conclui que Maria não poderia ter sido a fonte de informação de Lucas, uma vez que ela certamente saberia relatar esses fatos com melhor correção. Bom, Richard Bauckham vai dar resposta para esses 4 itens, tá? Eu vou me ater só ao primeiro. Então, o primeiro item, né, que é a questão de misturar os dois costumes. Segundo Richard Bauckham, isso acontece porque o texto tem uma estrutura quiástica. Quiástica é o seguinte: o texto começa, a primeira parte, vamos chamar de parte A. Quando os dias para a purificação se completaram, segundo a lei de Moisés. Depois viria a parte B. Eles trouxeram o menino para Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. B1. Como está escrito na lei, todo macho que abre a madre será considerado sagrado perante o Senhor. Depois viria o A1. E eles ofereceram um sacrifício conforme requerido pela lei do Senhor, um par de rolas ou pombinhos. Então essa parte é como se fosse assim, um quiasmo, né? Você tem uma abertura, um desenvolvimento e um fechamento. Então, esse A, quando os dias para a purificação se completaram segundo a lei de Moisés, ele deve ser lido não com o verso seguinte, mas com A1, que é: e eles ofereceram sacrifício conforme requerido pelo Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, veja, a referência à purificação está no começo e no fim, no A e no A1. Como moldura, a referência à apresentação da criança, que fica no miolo, que seria o B e o B1. Então, uma vez que respondemos à acusação da confusão, podemos ver que Lucas se refere ao pagamento do resgate, o tal dos 5 shekels de prata. Isso vai aparecer no verso 27, quando ele diz que fizeram pelo menino o que era costumeiro segundo a lei. Uma vez que o interesse de Lucas é pela dedicação da criança ao Senhor, ele não deixa explícito que o dinheiro foi pago para comprar a criança de volta, mas demonstra que sabia que era isso que aconteceu. Não há nenhum outro costume ao qual a frase do versículo 27 poderia se referir, ou seja, só pode ser isso. Então, resposta do Richard Bauckham. Ele não mistura, na verdade ele mistura, mas por uma questão estilística. Esses versos devem ser lidos não em sequência, mas pulados, tá? Para você fazer sentido. Essa é a resposta do Richard Bauckham. E assim ele vai para os outros também. Ele vai, por exemplo, a parte que fala da purificação deles, né, que é a quarta, né? O que provavelmente é a melhor leitura direta do texto, do verso 22, refere-se que a purificação deles, quer dizer, provavelmente era a purificação de Maria e José. Se isso é somente um erro da parte de Lucas, é extremamente difícil compreender como ele poderia ter cometido tal erro. Ele certamente leu a única passagem da Torá que lida com a purificação após o nascimento, uma vez que a cita, e a passagem não faz referência nenhuma ao pai. É mais fácil pensar que Lucas usa uma maneira popular e não exatamente precisa de se referir à purificação da mãe, que estaria sendo usualmente assistida pelo seu esposo. Então, novamente, ele atribui um problema de estilístico do Lucas ali. Enfim, ele tenta dar uma contornada ali. Bom, qual é a conclusão final do Richard Bauckham? Ele vai dar a historicidade na passagem, tá? E vai dizer o seguinte: concluo que não há nada historicamente implausível nesta narrativa. O que isto não prova é que ela seja histórica, mas remove uma objeção, ao qual muitos estudiosos têm feito, a hipótese de que as tradições da família de Jesus formam o cerne da narrativa de Lucas sobre a infância. Então, segundo Richard Bauckham, apesar dessas imprecisões, sim, a família de Jesus foi consultada, apesar dessas imprecisões. Então, é uma tentativa aí do Richard Bauckham para tentar justificar as imprecisões de Lucas, né? É isso. Muito obrigado, então.